Salve, salve meus brothers! Fala galera! Salve, salve galera! Aí do outro lado da tela, aqui quem fala com vocês é o Lander. Estou trazendo para vocês um vídeo diferenciado onde eu trago para vocês 7 curiosidades aqui do Xbox 360. Uau! É esse incrível console da Microsoft. Então eu conto com a sua colaboração. Esse vídeo deu um certo trabalho para estar produzindo, porque a gente tem que ir atrás de informações verídicas para trazer para vocês, e eu acredito que vocês vão gostar muito. Tem algumas coisas que vocês não conhecem, nem sabem nem o porquê do aparelho, e hoje eu vou trazer para vocês as 7 curiosidades que você vai gostar, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve, curta o vídeo e compartilha. Tamo junto e bora começar esse vídeo. Bom amigos, não tem como falar aqui do Xbox 360 sem a gente voltar lá para a 6ª geração, aonde que foi lançado aí o primeiro console da Microsoft. Estamos falando do Xbox, aquele primeiro tijolão. Ele foi lançado em 2001, 15 de novembro de 2001 mais precisamente, e ele foi lançado para bater de frente aí com o PlayStation 2 e o GameCube da Nintendo. E se você não sabe, infelizmente a Microsoft ela criou uma coisa muito boa, que foi um console potente e parrudo. Sem dúvida, naquela geração o Xbox, o caixotão, era o que rodava os jogos mais belos, os multiplataformas rodavam bem melhor nele. Mas por conta disso que a Microsoft fez esse investimento muito alto, ela acabou tendo muito prejuízo. Então, em vez dela ganhar lucros, ela teve muito prejuízo. E é claro, não teve tanto sucesso assim como o PlayStation 2. O PlayStation 2 na época veio para destroçar tudo e teve milhões e milhões de vendas pelo mundo afora, sem falar que foi o console mais favorito. Mas também a Microsoft não ficou tão fora, não foi tão ruim assim, mas também não foi bom. Tendo em vista, sabendo disso, a gente vai trazer a primeira curiosidade. A primeira curiosidade aqui do Xbox 360 é justamente o nome dele. Ele não era para se chamar Xbox. A Microsoft teve várias sugestões de nomes, né, ali para o seu primeiro console, e o Xbox 360 se chama Xbox, por quanto que o primeiro quase se chamou DirectX, entendeu? Então, por quanto disso, eles fizeram algumas mudanças e o nome foi sugerido como Xbox, mas quase que ele foi chamado DirectX, porque na época a Microsoft ela tinha um drive para PC aí chamado DirectX ou DirectX, como você preferir, e quase que esse foi o nome do console. Por sorte eles adaptaram só para Xbox, né? Tiraram aí o Direct e ficou só Xbox, mas ia ser DirectX Box. Imagina que nome feio, né? Ah, vou jogar meu DirectX Box 360. Meu Deus, cabuloso, né? Então essa foi a primeira curiosidade. A segunda curiosidade que vamos trazer aqui do Xbox 360 é justamente o controle. Por que que o controle do Xbox 360 vai pilhas, né? Você já se perguntou por isso? Por que que vai pilhas? Bom, segundo lá os desenvolvedores, quando criaram o Xbox 360, eles falaram assim, pô, a gente pode muito bem colocar uma bateria no controle e deixar como um PlayStation 3 e o PlayStation 4 é atualmente, né? Eles não têm pilha e você pode encaixar lá um cabo e recarregá-los. Só que eles quiseram trazer justamente o controle com pilha, porque na época eles também lançariam um acessório com a bateria para você estar colocando no controle. Então você teria essa flexibilidade, ou você usava pilhas, se você fosse fã de pilhas, ou então você usaria a bateria. Então justamente o controle do Xbox 360 ele veio com pilhas para dar essa flexibilidade, entendeu? Muitas das pessoas criticam, falam, poxa, mas eu detesto pilha, a gente está tá na 7ª geração controle com pilha, mas é por esse motivo, né, para ser flexível e você ter mais opções. Por exemplo, no controle do PlayStation 3 não dá para você colocar pilha. E aqui no controle tanto do Xbox One atualmente, ou então no do 360, você consegue colocar pilhas, você consegue colocar uma bateria, ou então pilhas recarregáveis, né, que é o que eu uso, eu utilizo no dia a dia. Eu utilizo pilhas recarregáveis, inclusive eu dei essa dica aqui no canal, se quiser dar uma olhadinha nas pilhas que eu utilizo. Bom, e essa próxima curiosidade foi o Xbox 360 que trouxe, que implementou na sua jogatina o sistema de conquistas. Se você não sabe, lá para meados de 2013 a Microsoft veio com essa ideia que futuramente, né, a Sony, a sua rival,
copiou para o PlayStation, trazendo os troféus, para você ganhar e destravar troféus. Naquela época, a Microsoft, nenhum console tinha esse sistema de conquistas, e você ia acumulando pontos e você podia entrar na loja virtual do console e comprar algumas outras coisas, como avatares, um papel de parede ou coisa do tipo. Então quem projetou isso no mercado foi o Xbox 360, ele que começou a implementar isso nos seus jogos, as conquistas, que futuramente depois a Sony copiou e fez o sistema de troféus. Infelizmente a Nintendo até hoje, né, com o Nintendo Switch, não tem esse sistema de troféus, de conquistas, e faz muita falta, né? Por exemplo, eu joguei o Zelda Breath of the Wild e você faz o jogo 100% e não tem nada lá para você desbloquear, você não pode exibir nada para ninguém online, né? Então esse sistema que a Microsoft com o Xbox 360 que iniciou com as conquistas foi bem-vindo aqui para os consoles, e querendo ou não tem muito marmanjada aí que platina o jogo, né, no PlayStation, por exemplo, e depois fica exibindo, jogando na cara dos amigos, né? Então é mais uma coisinha para criar rivalidade, e que também é interessante, é legal, né? Pô, o cara joga mesmo, ó, tá cheio de platina na conta dele. E a próxima curiosidade é que nem tudo foi flores, nem tudo foi mar de rosas no Xbox 360. Saiba você que lá para meados de 2007, quando saiu as primeiras unidades, cerca de 54% do que foi vendido do Xbox 360, você imagina vender mais de 70 milhões aí pelo mundo afora, e cerca de 50% disso deu o defeito daquela luz vermelha da morte, ou então 3RLs, né, que o pessoal costuma chamar. Esse defeito, cara, custou aí para a Microsoft cerca de $1 bilhão, cara, para eles tentar fazer o recal, fazer o recal desses aparelhos que surgiram esse defeito. Isso foi por conta do superaquecimento dos consoles. Cara, eu vou te falar, 1 bilhão de prejuízo é muita coisa, mas a queridíssima Microsoft correu atrás do prejuízo, fez o recal de vários aparelhos. Anos depois ela criou outros modelos de Xbox que acabaram com esse sistema aí de superaquecimento, trazendo aí o Xbox Slim, mas nem tudo foram flores, né, nesse console. Bom, e essa próxima curiosidade nem eu tinha visto, né? Os primeiros unidades do console do Xbox 360, você poderia ir lá nas configurações e em mídia, você acessaria a mídia ali dos consoles e teria já playlist de músicas que vinha já implementada no console. A Microsoft fez isso para mostrar o poder de fogo que o Xbox tinha, o 360 tinha na época, e implementou até músicas ali já de graça na sua playlist no seu console. Então era só você abrir a aba da mídia e você via algumas bandas lá presente, como Cold, Mercy Playground e Screen Dread. Realmente a Microsoft estava pegando pesado, cara, e já trazia o console até com musiquinhas aí implementadas no seu sistema. Isso realmente era interessante. Ela queria mostrar que realmente o Xbox veio ali para arrebentar, e realmente foi um sucesso. Próxima curiosidade aqui tem a ver com o Kinect. Você sabia que um dos jogos mais vendidos no console foi o Kinect Adventures? Isso mesmo, sabe por quê? Porque todo console da Microsoft que era vendido, que vinha com o kit do Kinect, acompanhava o jogo. Conforme o console ia sendo vendido, o jogo acompanha. Não que as pessoas foram atrás para comprar a mídia, né? Falar, pô, vou comprar o Kinect Adventures. Não tinha nem Kinect, né? Nem o console. Mas é por causa disso que o jogo fez esse sucesso estrondoso e teve a marca de 18 milhões vendidos. E também o Kinect, se você não sabe, vai ficar um bônus aqui, um dos principais desenvolvedores do Kinect era brasileiro. Bom, com todas essas estratégias de marketing da Microsoft em trazer o Kinect para bater de frente aí com o Nintendo Wii, que estava super bem ali brigando entre o PlayStation 3, Xbox 360, então a Microsoft arrebentou. E uma curiosidade é que ela vendeu, cara, ela passou o PlayStation 3 e fez as incríveis marcas de 77 milhões de aparelhos vendidos. Só que no Brasil foram vendidos 9 milhões e 200 mil unidades. Então assim a gente teve aí esse lançamento, esse crescimento desse aparelho aqui, principalmente no Brasil. E se você também não sabia, o Xbox ele foi fabricado 100% no Brasil.
As unidades que você comprou, talvez por aí, foi comprar, com certeza foi fabricado no Brasil. Ela investiu no seu lançamento para trazer a fabricação e também tornar seu console mais popular pelo mundo afora. Por isso esse aparelho foi produzido no Brasil e alguns jogos também, como Gears of War 3. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem também eu posso trazer um segundo vídeo trazendo meus outros consoles. E o próximo que eu posso estar trazendo aqui é o PlayStation 3. Trazer aí para vocês 7 curiosidades, novidades aí do mundo, do universo do PlayStation 3. E também tenho vários outros consoles. Tá aqui meu Xbox 360, não vendo, não desfaço pra nada, tá? Ele tem um HD de 500 GB, tem um Kinect, tenho 2 controles aqui sem fio e também coleciono jogos aqui originais. Um dos que eu joguei mais, que eu gostei muito na época, era do Forza 4, Motorsport 4, o Forza 4. Também gostei muito do Kinect Sports, principalmente do jogo de boliche. Então espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha nossos conteúdos, porque esse vídeo aqui não é tão fácil, não é tão simples pra gente trazer pra você aí do outro lado, porque é um vídeo que a gente tem que fazer pesquisa, tem que tratar do assunto com carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!